Não é verdade que nós somos assim tão pobres e tão fracos como às vezes alguns dizem, porque na verdade nós temos motivos, razões de sobejo para dizermos que o Senhor muito nos tem abençoado e nos tem dado força e nos tem dado ânimo e nos quer preparar para grandes vitórias. Carlos Sá, um atleta português, venceu a corrida mais dura do mundo nos Estados Unidos. É uma maratona de quase 24 horas. Os irmãos já pensaram o que é correr quase 24 horas? Ele passou por um deserto que é conhecido como o deserto da morte. Tão difícil é atravessar aquele deserto, pelo calor intenso que se faz sentir, pelas dificuldades, pela adversidade. McNamara venceu a onda gigante da Nazaré, a onda que se conhece que é a mais alta, que foi filmada, que um surfista já conseguiu vencer. Conheço muito bem a Nazaré, conheço muito bem a praia da Nazaré. Fui pastor nos primeiros tempos da Igreja da Nazaré, por isso ia lá todas as semanas, e todas as semanas eu olhava aquele mar imenso da Nazaré e a praia, e também as que estavam na praia com as suas 7 saias. Era sempre tão bonito, tão agradável ver aquela praia da Nazaré. Pois um homem conseguiu vencer aquela onda gigante. Meus irmãos, há tantas coisas que nós podemos vencer. Se na verdade tivermos a compreensão daquilo que está ao nosso alcance. No domingo passado, como aqui vos disse, celebrei 57 anos de ministério pastoral. Há 57 anos que fui consagrado pastor evangélico. É verdade que muitas vezes não foi fácil. Naqueles tempos idos, naquela ocasião de tanta incompreensão acerca dos evangélicos, não era fácil ser pastor. Mas tantas coisas o Senhor nos concedeu, mesmo no meio da adversidade. Lembro-me que em determinada ocasião nós estávamos em Leiria, mas íamos pelas terras vizinhas distribuir folhetos, e um dia decidimos ir à praia da Vieira de Leiria e fomos até lá para distribuir folhetos. Tive de passar em frente a uma fábrica de limas do Sr. Tomé Feteira, e ali naquela ocasião vinha um empregado para entrar na fábrica, ia a conversar com alguém, não me viu e chocou comigo e atirou-me ao chão. Naquele tempo, o que acontecia com os pastores é que eles começavam por andar de bicicleta, e o meu primeiro veículo realmente para ir para as aulas era uma bicicleta a pedal. Depois, enfim, com muita poupança, lá consegui comprar uma lambreta, de modo que quando fui à Vieira de Leiria já fui de lambreta, e quando caí já caí de lambreta, de modo que naquela ocasião eu ia com os folhetos para distribuir lá na praia de Vieira de Leiria, e os folhetos tinham sido feitos pelo pastor de então da Igreja de Leiria, pastor Dr. António Maurício. Ele tinha escrito um folheto que dizia a agonia do protestantismo. A agonia do protestantismo era para dizer que os evangélicos
estavam realmente a crescer, havia muitos evangélicos, sobretudo na Europa, em muitos lugares, não estavam na agonia. Mas quando eu caí, estava cheio de sangue, o que se via por todo o lado era a agonia do protestantismo, de modo que fiquei tão mal naquela ocasião, quando me vi naquele momento ali no meio de todos aqueles folhetos. Fez domingo 8 dias, nós estivemos num momento também de grande alegria para os nossos corações, que foi a celebração dos 50 anos do pastor António Tiago de Sousa Pereira. Ele agora é pastor entre mês. E foi a esposa que nos lembrou aquilo que tinha acontecido quando eu era pastor da igreja de Leiria. Numa passagem de ano, nós entregámos a mensagem do Senhor, e a mensagem do nosso Deus que nós transmitimos é certamente conduzida pelo Espírito Santo, e tocou no coração de alguém. Naquele momento era um irmão da irmã Maria do Carmo, a esposa do pastor Tiago, e ele converteu-se. Mas ele tinha sido despedido da sua fábrica, e tendo sido despedido, não sendo crente, ele deitou fogo à fábrica. Mas quem foi condenado foi o tesoureiro da fábrica. Pensaram que ele tinha procurado esconder qualquer fraude que tinha sido feita, de modo que ele foi a tribunal, foi condenado e estava na prisão. E naquele momento ele sentiu no seu coração o desejo de dar o seu testemunho. E logo de manhã, depois da passagem de ano, no dia 1º de janeiro, ele veio ter comigo e disse-me: pastor, eu tenho de me apresentar na polícia. Eu tenho de confessar que fui eu que pratiquei o crime. Não quero que a pessoa que está na prisão sofra mais. Por isso, por favor, acompanhe-me. E eu levei-o. Vim aqui a Lisboa várias vezes à judiciária, mas convencer a judiciária que realmente tinha sido ele que tinha cometido o crime. Eles não queriam admitir o erro, de modo que foi uma dificuldade tremenda. Passei horas e horas para que pudesse dar testemunho daquilo que tinha acontecido, da conversão daquele nosso irmão. Meus irmãos, por fim, ele foi aceito e foi, na verdade, compreendido que um homem tinha sido condenado e estava a sofrer alguma coisa que não tinha feito. Há muitas coisas que acontecem, há muitas coisas que nós passamos e que realmente são dificuldades terríveis, que nem sequer sabemos explicar, porque surgem. Aquilo que o Senhor Jesus disse, nós todos temos entendido e compreendemos. Ele afirmou claramente: no mundo tereis aflições, mas a ênfase, meus irmãos, nós a devemos colocar exatamente em tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é que no mundo temos aflições, nós sabemos, isso é um lugar comum, mas temos que ter muito bom ânimo, porque podemos também vencer. E é por isso que Paulo nos deixa um roteiro para a vitória admirável, que nesta manhã eu vos apresento na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31 até ao verso 39. Mas, sobretudo, meus irmãos, para sublinhar, para vos dizer que nós somos em tudo mais do que vencedor. Ele tinha esta certeza.
ele tinha este ânimo. Para as lutas que ele tinha de travar, ele precisava de estar certo de que iria ser mais do que vencedor. Os irmãos certamente que conhecem bastante de tudo aquilo que ele passou quando ele escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11, ele dá-nos um relato, ainda que não esteja tudo, mas já é muito daquilo que ele passou. Ele disse: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Num dos naufrágios, os nativos, quando viram que aquele homem tinha naufragado e que tinha chegado à terra, mas chegando à terra foi logo mordido por uma serpente, concluíam que aquele homem tinha que ser um grande pecador. Foi salvo das águas e chega à terra e é mordido por uma serpente. Meus irmãos, como é extraordinário aquilo que muitas vezes acontece e que aconteceu ao apóstolo Paulo. Ele dizia, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, de perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Meus irmãos, esta era a vida do grande apóstolo Paulo. Mas no meio de todo este viver tão difícil, tão extraordinário, ele era capaz de concluir sempre e em todas as circunstâncias: mas em tudo eu sou sempre mais do que vencedor. Ele venceu. E nós, meus irmãos, também podemos vencer. Quando vêm problemas, o que é que fazemos? O que é que nós fazemos habitualmente? Quando surgem problemas, eles surgem a cada passo. Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa resposta? Muitas vezes nós queremos fugir. Muitas vezes nós escondemos-nos. Às vezes simplesmente lamentamos. Outras vezes consideramos-nos vítimas, choramos. Mas não passamos disto quando há tanta coisa que devemos fazer. E esta manhã, meus irmãos, eu gostava de vos sugerir algumas coisas que de facto nós podemos fazer quando nos surgem as dificuldades, quando vêm os problemas. Uma das coisas é que nós não estamos sós. Meus irmãos, alegremo-nos, porque nós nunca estamos sós. Na adversidade não estamos sós. Na perseguição não estamos sós. Nós nunca nos encontramos sozinhos, na solidão. Nós sempre temos o auxílio que o Senhor Deus nos quer propor, que nos concede na sua grande misericórdia. Aliás, esta é a grande preocupação do Senhor desde o princípio. O que é que Deus conclui? Não é bom que o homem esteja só. Por isso ele institui a família, a primeira grande instituição para abençoar o homem, para abençoar a mulher, é a família. A família que nos acompanha, a família onde podemos chorar, onde podemos rir, onde nos podemos sentir bem, que nos compreende, que ouve o nosso queixume,
que pode dar-nos o conforto que Deus envia. A família, meus irmãos, é para nós um escudo extraordinário no meio deste mundo de tantas provações. Mas Deus dá-nos ainda outros recursos. Ele dá-nos a oração. Quando os irmãos oram, como é que oram? Como é que o irmão ora? Como é que nós costumamos começar as nossas orações? Pai nosso, que estás nos céus, não é? Os irmãos já pensaram que temos um Pai sempre que nos está a ouvir? No meio das nossas dificuldades, no deserto, ou no meio do bulício da cidade, no meio do choque das contrariedades da vida, nós, quando levantamos os olhos ao céu, dizemos: Pai. O Pai está lá, está a ouvir, sabe, compreende, pode ajudar-nos, virá em nosso auxílio. Além disso, o Senhor Jesus deixou-nos a igreja. Aqui estamos nós reunidos esta manhã na igreja, com muitos irmãos que nos estimam, que nos amam, que nos ajudam. Nós fomos abraçados, já fomos beijados, demos as boas-vindas. Quando eu era pequenino e comecei a entender quem é que eu era, eu sentia uma mágoa muito grande porque era filho único. Filho único. E vivia em casa da minha avó, que tinha 7 filhos. E eu era o único filho da minha mãe, do meu pai. E depois Deus, para eu não ficar triste por muito tempo, deu-me uma igreja com muitos irmãos. Agora tenho tantos irmãos que me podem acompanhar, que me abençoam, que me ajudam, que podem ouvir as minhas queixas, que compreendem as minhas dificuldades, que estão comigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Meus irmãos, o Senhor Jesus fez-nos tantas promessas, e entre todas as promessas que Ele fez, Ele disse: eu estou convosco quantos dias na semana? Uma vez por semana? Todos os dias, todos os dias. O Espírito Santo, meus irmãos, habita conosco. Quando nós nos convertemos, quem é que passa a habitar conosco? É o Espírito Santo. O Espírito Santo convence-nos do erro, do pecado, e permanece em nós. E Ele pode ajudar-nos, auxiliar-nos, Ele pode guiar os nossos passos. A corda de 2 dobras resiste sempre melhor. E nós temos tantas dobras, meus irmãos, que nos ajudam a resistir, que não nos permite que haja ruptura nas nossas vidas. O profeta Elias julgava-se só. Os irmãos lembram-se do estudo bíblico que fizemos aqui com o pastor Joende? O profeta Elias, em determinada ocasião, sentiu-se tão sozinho que foi carpir as suas mágoas para uma caverna de morcegos. E o que é que Deus fez? Mandou lá um anjo e disse-lhe: Elias, come, levanta-te, porque tens um longo caminho ainda para percorrer. E ele levantou-se cheio de ânimo, porque estava ali abandonado indevidamente. Ele não estava só, ele tinha muitos outros profetas que continuavam a dar testemunho, que viviam também para anunciar a grandeza do nosso Deus. Há muitos irmãos que gostam muito de uma poesia, que é as pegadas na areia. Lembram-se das pegadas na areia? E é um sonho de um poeta que um dia sonhou que ia na praia e que via 2 pegadas na areia, as suas
e de alguém que também ia com ele. Mas de repente, no meio do seu sonho, quando a vida começou a ser mais difícil, ele passou a ver só as suas pegadas e ficou triste. E naquele seu sonho ele orou: ó Deus, então agora, quando eu preciso mais de ti, deixaste-me sozinho. Só vejo as minhas pegadas, as tuas já não estão comigo. E foi então que no seu sonho o Senhor lhe respondeu: nessa hora só vistes as minhas pegadas, porque eu peguei-te ao colo quando tu estavas em dificuldade, quando tu já não podias continuar a caminhar. Então eu peguei em ti e conduzi-te. Meus irmãos, é assim o nosso Deus. E nós sabemos também que no meio das dificuldades, para que sejamos realmente mais do que vencedores, que há em tudo um propósito. Nós podemos acreditar firmemente que há um propósito em todas as coisas. Nada acontece por acaso. Quando olhamos o mundo, quando olhamos as estrelas, quando olhamos o mar, quando olhamos, meus irmãos, a vida e até a própria morte, nós sabemos que há um desígnio, que as coisas não aparecem assim, sem nexo, sem sentido. Há realmente alguma razão para elas surgirem. Mas às vezes nós perguntamos: e quando são coisas más? E quando são coisas más? Aceito eu também que seja isso um propósito divino? O apóstolo Paulo dizia, os irmãos lembram-se, o que é que ele dizia? Que todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas. Não há reservas, não há exceções. Não diz apenas algumas coisas contribuem, diz todas as coisas. Aquela história bonita de José. Os irmãos lembram-se da história de José? O José do Egito, que foi atirado ao poço pelos seus irmãos. Por que é que aconteceu aquilo? Ele era um sonhador mor, era verdade, mas era necessário que ele fosse assim atirado ao poço pelos seus irmãos. E depois, quando ele foi levado à prisão, ele tinha sido honesto. Ele tinha feito o que era reto, o que era justo. Foi indigno ter sido condenado. Mas, meus irmãos, havia um propósito. José iria ser usado por Deus para salvar a vida da sua família, do seu próprio povo. Irmãos, tenhamos a certeza de que a vitória é sempre dada por Deus. E quando nós sabemos que a vitória é dada por Deus, nós podemos concluir que, graças a Deus, que somos mais do que vencedores, porque é Ele que nos dá a vitória. Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele tem tudo nas suas mãos, nada lhe é oculto. Ele venceu sempre. O nosso Deus é Deus de vitória, não é Deus de derrota. Como é Deus de vida, não é Deus de morte. Ele venceu até na cruz. Venceu a morte. Venceu o diabo. Venceu todas as forças do mal. É por isso que Ele garante que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta manhã, nós na Escola Bíblica Dominical estudamos
o quê? Eclesiastes. Então estudamos algo acerca da biografia de Salomão. Salomão experimentou a sabedoria, Salomão experimentou a fama, Salomão experimentou o sexo, Salomão experimentou a bebida, Salomão experimentou a riqueza. E, meus irmãos, qual é o testemunho que ele dá no final da sua vida? No livro de Eclesiastes, os irmãos vão estudar depois. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o seu testemunho. De tudo, da fama, da riqueza, de tudo. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Era por isso que ele recomendava também: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aqueles que gostam de poesia, como o irmão José Ferreira, certamente que se lembra do poeta Bocage. Ele é conhecido muitas vezes pela sua ironia, ou pela sua forma de fazer versos um tanto despropósito em algumas coisas. Mas como é que ele, no fim, termina a sua veia poética? Oh, mocidade, se tu me creste, rasga os meus versos e crê na eternidade. Rasga os meus versos. É por isso, meus irmãos, que nós temos de perseverar até ao fim, para que realmente possamos dizer que nós iremos ser mais do que vencedores. Nós precisamos de ir até ao fim. A vitória só se alcança no fim. Houve um clube, não vou dizer o nome para não escandalizar nenhum irmão, que dizia que ia vencer tudo. Vencia o campeonato, vencia a taça, vencia tudo. Mas não venceu nada. Porque não chegou ao fim. Só iria vencer se chegasse ao fim com a vitória. Se a vitória viesse. A propósito disso, já ontem perdeu. Meus irmãos, muitos são tentados a desistir quando não alcançam logo a vitória. Muitos são tentados a desistir porque a vitória não chega rapidamente. Na sexta-feira, telefonou-me uma agência funerária e era para me pedir para fazer um funeral. A pessoa não vinha à nossa igreja, realmente nunca veio à nossa igreja, mas era crente, tinha sido crente, tinha-se convertido em Angola há muitos anos atrás, em Sá da Bandeira, naquele tempo conhecido como Sá da Bandeira, e depois veio para Portugal, mas nunca se conseguiu refazer do choque e partiu para outros países e por isso deixou de assistir aos cultos. Mas agora que estava no hospital, prestes do fim, ele fez um pedido à família: por favor, peçam a um pastor da Igreja Batista que faça o meu funeral. Pelo menos isso, já que não fui fiel até ao fim. Pelo menos no derradeiro instante do meu testemunho, eu possa proclamar que realmente Deus é o único Senhor. E eu fui. Lá estive na igreja do Campo Grande e no cemitério dos Olivais. A mensagem evangélica, meus irmãos, é até ao fim. Diz o Talmud
que é o livro religioso dos judeus, que o nosso melhor amigo é aquele que vai conosco até ao fim. Esse é que é realmente o nosso melhor amigo, aquele que nos acompanha até ao fim. O que é que diz o Salmo 23? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte. Meus irmãos, nós somos mais do que vencedores, e porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por Ele nós somos, nós seremos sempre, nós vamos ser mais do que vencedores. Amém.